Está no ar, Voz e Atos na Norte FM. Deus espera por você. Há dias em que tudo o que você precisa é ouvir a voz certa e ter coragem de agir. Uma nova chance de alinhar seu propósito aos propósitos de Deus. Voz e Atos. Ouça, creia, viva. Muito bom dia! Bom dia para você que está ligado com a gente. Está começando o Voz e Atos, que a nossa voz encontre espaço no seu coração e que a palavra de Deus também acalme o seu coração. Nós estamos aqui direto da Norte FM 106.3. Que o Senhor abençoe o seu dia. Eu me chamo Eloy Bortolini. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olá, Tami. Bom dia para você que está nos ouvindo. Bom dia, Francisco Beltrão. E o meu carinho hoje vai para você que está aí acordado já nesse sábado, para você que está no trânsito, tomando café, o seu chimarrão. Eu quero que você fique com a gente porque hoje o sábado é muito especial, o programa é especial e eu quero que você escute uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé e vai entrar profundamente no seu coração. É isso mesmo. Hoje eu quero começar com uma pergunta que toca verdadeiramente no fundo do peito. E se Jesus estivesse sentado aí ao seu lado hoje, enquanto a sua mente tenta antecipar tudo o que pode acontecer? O tema de hoje nos convida a olhar para aquilo que nos preocupa e lembrar que podemos levar cada pensamento e cada medo para Ele. E se você pudesse colocar diante de Jesus tudo aquilo que tem tirado a sua paz, todos os pensamentos que você não consegue desligar e todos os medos que você carrega em silêncio, você conseguiria confiar nele, que Deus permanece realmente ao seu lado, diante de tudo aquilo que você não consegue controlar? Você continuaria tentando carregar tudo sozinho ou tomaria a decisão de entregar a Ele tudo que vem pesando no seu coração? Então esse é o nosso momento para conversar. A palavra de Deus é o nosso guia, como nós sempre falamos aqui. Falamos sobre princípios que fortalecem a nossa caminhada. E em Filipenses 4, a Bíblia nos ensina a apresentar a Deus tudo aquilo que nos preocupa, em oração e súplica e também com ações de graças. Hoje nós queremos estender como a presença de Deus pode transformar a maneira como nós enfrentamos aquilo que tira a nossa paz. E talvez você esteja acostumado a acreditar que precisa resolver tudo antes de poder descansar. Hoje o convite é diferente. Permita que Jesus encontre espaço no seu coração. Permita que Jesus encontre você do jeitinho que você está hoje. Que Ele possa fazer parte de todos os teus pensamentos. Entregue hoje a Ele os teus pensamentos. Eu tenho certeza que quando você coloca Jesus no seu coração, na sua mente, todos os seus pensamentos mudam. É uma alegria estar aqui com você, levando uma mensagem de fé, palavra de Deus. Você pode nos acompanhar através da sintonia da Norte FM 106.3 FM e também pelo site nortefm.com.br através da sua Alexa. Se você pedir para ela tocar a Norte FM 106.3 de Francisco Beltrão. Através do Facebook da Norte TV nós também estamos ao vivo numa live direto dos estúdios aqui da Norte FM. E você pode deixar a sua mensagem também na live, compartilhar a sua experiência e deixar a sua participação aqui conosco. Também através do WhatsApp da rádio 4631 51 13 88. Esse é o nosso contato, esse é o nosso acesso para que você mande a sua mensagem, compartilhe algo que você deseja compartilhar, que às vezes Deus está tocando no seu coração. Exatamente, e você encontra nós do @Voz e Atos nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Procure lá, @Voz e Atos, que você poderá nos contatar e conversar com a gente mais de perto. E eu quero falar hoje também para você que o nosso tema principal é a ansiedade, ela que vem preocupando a mente de muitas pessoas.
o futuro, sempre esse pensamento no futuro, no que vai acontecer e no se acontecer, tudo que ela vem causando. E hoje, Jesus nos convida para descansar e confiar nele. Muito bem, então agora, como de praxe, nós queremos iniciar em oração. Queremos nos conectar com Ele e orar para que essa oportunidade em que nós estamos tendo de trocar experiências, de levar aquilo que é a verdadeira mensagem, seja um momento muito especial. Papai querido, nós queremos te entregar mais uma vez esse dia em tuas mãos. Senhor, nós estamos rendidos aos teus pés e cada vez mais queremos caminhar nos teus caminhos. Papai, eu agradeço por tudo que já passou até aqui. Quero, Senhor, enaltecer em ação de graças o teu santo nome. Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, a tua imensa graça e a tua imensurável misericórdia. É por isso que nós estamos aqui, pois o Senhor é misericordioso. Papai, nós queremos pedir a bênção sobre todas as famílias que estão nos acompanhando nesse dia. Senhor, estenda a tua mão direita vitoriosa sobre a casa de cada um, sobre o carro daquele que está nos acompanhando também através do seu carro. Papai, nós estendemos o nosso pedido de proteção e a tua cobertura espiritual, para que nós possamos levar os nossos dias cada vez mais voltados a Ti. Senhor, ensina-nos a caminhar cada vez mais sobre a luz das Escrituras. Papai querido, hoje nós queremos entregar em Tuas mãos a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa insegurança e a nossa necessidade de sermos dependentes de coisas que são desse mundo. Nós queremos depender somente de Ti, Senhor. Assim nós oramos sempre agradecendo por tudo que Tu tens feito. E já confiando que Tu és o Deus dos planos perfeitos, também agradecemos por tudo que Tu ainda vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso então, nós gostaríamos agora que você pensasse nisso. Em nossos dias, no mundo em que nós vivemos, a ansiedade, que é o tema do nosso programa de hoje. A ansiedade tem alcançado milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que 359 milhões de pessoas vivam com algum transtorno de ansiedade, isso no ano de 2021. Por trás desse número existem pessoas que acordam preocupadas, passam o dia tentando controlar o que não conseguem e chegam à noite com a mente ainda muito acelerada. Quero ressaltar aqui que vale a pena deixar claro, existe uma diferença entre a ansiedade como emoção humana, que é o que todos nós sentimos, e os transtornos de ansiedade, que podem exigir o acompanhamento médico e também psicológico. A fé, além de o mais importante, a fé não exclui o cuidado profissional. Ela fortalece a pessoa em meio à caminhada e faz com que ela busque os caminhos para que isso tenha tratamento dentro de si. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma resposta que não ignora aquilo que sentimos. Jesus não prometeu que nunca teríamos preocupações, mas nos ensinou a confiar. Em Mateus 6, ele nos lembra que não precisamos viver consumidos pelo amanhã. Então hoje entregue a Deus aquilo que você consegue controlar. A ansiedade diz e se, mas a fé nos lembra, Deus continua aqui. Gostaria de deixar uma frase para você que nos ouve nessa manhã. Você não precisa enxergar que o amanhã para confiar em Deus, mesmo sem controlar o que vem pela frente. Você pode descansar naquele que já está lá. Buscar ajuda não diminui a sua fé. E buscar a Deus não significa negar aquilo que você sente. Você está ouvindo Voz e Atos, com Eloy Bortolini Jr. e Tami Oldoni. É tudo sobre transformação. Palavra de Deus, verdade que guia, sustenta e transforma. Como nós já falamos, hoje o nosso tema fala sobre a ansiedade.
A ansiedade, a fé e o desafio de viver o presente. Isso tem sido um dos maiores problemas atuais da humanidade. Ouvimos falar muito sobre isso, sobre ansiedade e depressão, sobre medo e insegurança. E isso acaba atormentando as nossas cabeças, além do transtorno que, de fato, é sim um problema. Mas, como nós já falamos aqui, para isso também há um tratamento médico, não é mesmo? Mas, acima de tudo, o médico de todos os médicos nos enviou essa mensagem no dia de hoje. Eu peço para que você fique conosco. Agora nós teremos uma palavra de Deus sobre isso, nós teremos um texto base, uma reflexão e logo em seguida nós temos também um testemunho. Testemunho esse que vai falar diretamente ao seu coração. Testemunho de uma pessoa que está no processo de superação em relação à ansiedade. E inclusive tem até música ao vivo hoje no programa Voz e Atos. E essa canção foi elaborada em meio a uma crise de ansiedade. É algo maravilhoso, fica conosco. Hoje, o nosso texto base está está na carta de Paulo à igreja de Filipe, né? O texto é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e diz assim a palavra do Senhor: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, amados ouvintes que nos acompanham no programa Voz e Atos, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela não trata a ansiedade apenas como um sentimento, mas ela mostra o caminho para enfrentá-la com confiança, com oração, com esperança e descanso em Deus. E sabe o que é um detalhe bem relevante? O detalhe é que Paulo não escreveu isso sentado numa praia, olhando para uma paisagem, olhando a beleza e deslumbrando tudo que Deus havia feito. Não. Paulo escreveu esse tema dentro de uma prisão, quando estava preso em Roma, e a paz de Deus não depende das circunstâncias. E isso é muito importante. Eu já vou te fazer chegar aqui nesse lugar. Então, eu quero que você entre comigo nessa reflexão. Hoje nós estamos falando sobre esse tema que é a ansiedade. E é um tema que tem sido realidade em grande parte dos lares, em grande parte dos relacionamentos. E esse tema tem se tornado um grande obstáculo na mente das pessoas. Isso é, a ansiedade tem se tornado um problema gigantesco. Isso influencia diretamente nas nossas vidas, influencia em como nós conduzimos os nossos dias, nas atitudes que nós tomamos. Isso influencia também na nossa fé, acaba nos afastando daquilo que verdadeiramente nós devemos ter como o princípio, a rocha. Isso influencia diretamente nos nossos pensamentos, faz com que nós tenhamos durante os nossos dias pensamentos negativos, coisas que nos levam a lugares em que não fazem parte dos planos de Deus. Influencia também diretamente no nosso tratamento aos outros, ao próximo, aos nossos familiares, aqueles que estão dentro da nossa casa, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Pessoas feridas ferem. E muitas vezes essa ferida, ela não veio de algo de uma batalha que você enfrentou, mas essa ferida pode vir sim de algo que você não esperava ou algo que não estava planejado. Outro fato importante é que
a ansiedade está diretamente relacionada a criar expectativas em coisas desse mundo, querer antecipar o futuro. Isso pode significar que estamos esperando algo que talvez nunca aconteça, seja isso bom ou ruim. Criar expectativas por algo bom pode nos fazer acreditar que aquilo já existe, e se caso não acontecer, há uma frustração. E algo de ruim é ficar preocupado com que algo aconteça, e há uma estatística, eu não me lembro agora de fato qual é essa estatística, mas é algo perto de 90% das coisas que nós nos preocupamos nunca vão acontecer. Eu até vou me informar melhor sobre isso para falar para você qual verdadeiramente é esse dado. Mas é algo por aí. Outra coisa muito importante que nos faz ficarmos frustrados é criar expectativas nas pessoas. Criar expectativas independente de qual pessoa seja. Quero trazer aqui para você algo que eu ouvi esses dias e me tocou muito forte no coração. Eu ouvi um pastor falar da seguinte maneira. Ele tem uma filha de 3 anos e assim ele falou: eu tenho uma filha de 3 anos e esses dias eu cheguei em casa do trabalho e estava esperando por carinho, por um abraço, que ela me desse o melhor abraço do mundo e a receptividade da minha filha de 3 anos fosse a melhor e mais calorosa. Isso era o que eu esperava, era a minha expectativa. Então, chegando em casa, eu abri a porta e ela estava na sala. Eu fui até ela e tive que abraçá-la, obviamente com o seu jeitinho meigo, quietinho, né? Então, esse pastor abraçou a sua filha, então ele fez umas perguntas e ela disse simplesmente que queria ir com a Tata, com a mulher que cuidava dela todos os dias. Ou seja, inocência de criança, com certeza, ela é uma criança, mas aonde eu quero chegar, aonde eu quero te levar, é que se nós criarmos expectativas nas pessoas, provavelmente nós iremos nos frustrar. A chance disso acontecer é muito grande. Às vezes nós não recebemos os parabéns de uma pessoa que nós tanto esperamos no dia do nosso aniversário. Isso também acaba nos frustrando e significa que nós estamos colocando expectativas nas pessoas. Muitas vezes praticamos boas obras, fazemos aquilo que deve ser feito. Sim, devemos continuar praticando boas obras, mas mudarmos a forma com que nós vemos isso, porque se nós buscarmos elogios, algumas vezes isso tem 2 caminhos, mas algumas vezes nós podemos buscar elogios e esses elogios não vão vir de pessoas. A recompensa é dos céus. Esse é outro ponto. Então, a probabilidade é que nós iremos nos frustrar quando nós colocamos todas as nossas expectativas em coisas desse mundo e em pessoas. E o que eu quero te dizer é que a nossa expectativa tem que estar diretamente voltada a Deus. E isso não quer dizer que nós devemos perder a esperança com as pessoas e nem que não devemos confiar em ninguém. Não se engane. Isso quer dizer que nós podemos sim ser frustrados com atitudes e o que sai da boca de outras pessoas. Ou seja, nós devemos amar o próximo cada dia mais, ver o brilho nos olhos dos outros. Porém, nós devemos ser conscientes que podemos sim ser confrontados ou repreendidos. E podemos sim nos frustrar com aquilo que as outras pessoas acabam fazendo. Isso também faz parte da ansiedade, faz parte do transtorno, faz parte daquilo que nós estamos esperando, pensando no futuro, e às vezes não estamos vivendo o presente. E aqui é o ponto da libertação. No texto, Paulo diz que nós devemos orar e suplicar com ação de graças. Dai graças a Deus, ter gratidão, reconhecer que tudo veio dele e tudo volta para ele.
Então nós devemos apresentar os nossos pedidos ao Senhor, depois de sermos gratos por aquilo que já temos. E depois então colocar diante de Deus os nossos pedidos. E no versículo 7, na sequência do texto, nós somos recompensados. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se colocarmos a nossa esperança fielmente em Deus, esperarmos nele, crermos nas suas promessas e estarmos conscientes que a verdadeira recompensa é do Senhor, que a verdadeira recompensa vem do céu, nós teremos paz em nossa caminhada aqui na terra. É simples? Não, não é simples, mas é um exercício diário de não colocarmos expectativas naquilo que nos pode causar frustração, que eu sei que não é fácil. Mas nós deixamos de lado a angústia pelo que vai acontecer, a ansiedade pelo que há de vir, a expectativa que pode ser frustrada, e damos espaço para a paz que excede todo o entendimento, independente do que aconteça, independente da circunstância. Também na sequência do texto, no versículo 10 e na parte B desse versículo, diz assim: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Como eu já falei, Paulo estava preso. Quando ele falava sobre paz, ele estava enclausurado. E aqui está uma chave muito importante: ser flexível, aprender a adaptar-se a qualquer situação, seja ela boa ou desconfortável, seja ela boa conforme o esperado ou não, seja ela ruim. Isso é uma chave muito importante, que nós sejamos flexíveis, que nós estejamos prontos para receber aquilo que o mundo há para nos oferecer, aquilo que o mundo tem para nos oferecer, mas que nós esperamos verdadeiramente no Senhor aquilo que nós buscamos. Se algo aconteceu conforme o esperado, ótimo, amém. E se não aconteceu, paz, não estava nos planos de Deus, ou então isso que você estava esperando e acabou não acontecendo, não faz parte do teu propósito, ou iria mudar a rota do seu propósito. Deus não perde o controle, jamais. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Para fechar, eu quero deixar uma frase para você. A ansiedade que toma espaço no seu coração pode ser o desejo de tomar o controle que só pertence a Deus. Hoje eu quero te conduzir para que nós possamos declarar juntos. Declarar que nós iremos sim vencer aquilo que nós queremos planejar e tomar o controle. Quero declarar na tua vida sabedoria para escolher desacelerar e não permitir que a ansiedade governe as suas decisões. Eu quero declarar na sua vida destreza para você soltar aquilo que pesa e você carrega. Entregar a Deus as suas preocupações, os medos e os pensamentos. Eu quero declarar na sua vida calma para viver um dia de cada vez. E não tente resolver aquilo que pertence ao amanhã, resolver hoje. Isso pertence a amanhã. E quando a mente não consegue parar, eu declaro sobre a tua vida resiliência para encontrar descanso. Buscar em Deus segurança quando os pensamentos aceleram. Eu quero declarar atitude para trocar o e se pela confiança. Voltar para o presente e confiar no cuidado de Deus. Eu quero declarar fé para permitir que Deus cuide. Eu quero que você reconheça que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Que você tenha, a partir de hoje, uma nova forma de encarar o seu dia. Que você tenha gratidão pelo presente. Perceba aquilo que Deus já colocou diante de você. Que você tenha
a busca diária de criar momentos para silenciar e respirar, orar e se conectar com Deus. Uma atitude prática, transformar a preocupação em uma conversa sincera com Deus. E um passo de fé contra a ansiedade. Eu declaro sobre você que você entregue o amanhã. Confiar naquele que já conhece o futuro. Eu quero declarar confiança renovada sobre a sua vida. Aceitar que não controlamos tudo, mas podemos escolher em quem confiar. E eu quero que você abra espaço para a paz. Permitir que Jesus esteja presente também nos dias difíceis. Maravilhosa canção que nós acompanhamos aqui na Norte FM. E agora nós queremos registrar a presença daqueles que nos acompanham e estão junto conosco, compartilhando a sua mensagem, mandando o seu bom dia. Queremos registrar aqui a presença e também a audiência do nosso companheiro Moacir Priamo, está aqui junto conosco, grande irmão. Júnior Arandi também está por aqui, nos acompanhando. Edenilson Bortolini Fabrim, que Deus te abençoe. Tacílio Bortolini também está nos acompanhando. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Temos mais alguém por aí, Tami? Nós temos sim aqui a Rome, um abraço para minha sogra querida que nos acompanha. Temos Elocir Bortolini, Elaine Grison, Claudete Fiorese. Temos mais pessoas, vamos lá. Temos Valnei Aldoni, meu pai que está aqui com a gente. Obrigada pela sua participação, pai querido, que Deus abençoe. Temos a Sheila Chute que está conosco, a Marlene Macanhã. Nós queremos desejar a todos vocês um bom dia muito abençoado. E temos também a Rosimar de Bonabiazus. Que bênção, o Ademir Macanhã também está aqui conosco. Já esteve presencialmente, agora está nos acompanhando ao vivo. A Itânia Mafra Vieira também está por aqui, dizendo que tem gratidão aí por esse dia. A Janete Strasser Brandão também está aqui junto conosco, aqui através das ondas do rádio, mas está lá cuidando da nossa pequena. E você que está nos acompanhando, continua com a gente. Você é muito especial e pode continuar mandando a sua mensagem. Tenha certeza que Deus está falando conosco nessa manhã através do programa Voz e Atos. Você também pode ser boca de Deus na vida de alguém, pode compartilhar a sua mensagem, o seu testemunho, e se for do seu agrado, nós também podemos comentar aqui e trazermos para aquelas pessoas que nos ouvem o seu testemunho, a sua mensagem, o que você quer compartilhar através do que Deus fez na sua vida. Histórias que atravessam o tempo. Vozes que carregam experiências. Além da voz, quando a fé ganha história e as histórias ganham vida real. E voltamos, estamos de volta com mais um quadro Além da Voz. E hoje nós temos a nossa testemunha maravilhosa, está aqui comigo, está conosco, a Poliana Galvão. Ela que está aqui com uma mensagem linda, uma mensagem sobre tudo que a Poliana vivenciou, viveu, né, Poli? Sobre o que aconteceu na sua vida e o que você resolveu fazer com tudo isso, né, Poli? Então hoje o nosso tema principal é sobre a ansiedade, sobre você entregar a sua ansiedade para Deus. E nós temos um testemunho lindo, Poli. Dá o seu bom dia aí pro pessoal, que eu tenho certeza que todos estão ansiosos para lhe ouvir. Bom dia, espero que todos estejam bem, que tenham um dia abençoado. Estou muito feliz e muito grata de estar aqui. Vamos lá, e nós já vamos iniciar aqui com a primeira pergunta, Poli. Vou chamar de Poli, né? A amiga íntima. Pode chamar. Poli, conta pra nós. Violão, né? Isso, conta pra nós quem é ou o que é Deus para você. Eu acho que uma palavra que resume o Senhor na minha vida seria segurança. Porque quem vive com um transtorno de ansiedade ou que passa por uma ansiedade extrema, sabe o quão é importante a gente se sentir seguro. E o Senhor vem para mim nesse sentido. Deus, Ele é a minha segurança, Ele é o meu refúgio, Ele é em quem eu posso me sentir protegida
Eu sei que se eu estou com Ele, Ele está me protegendo, né? Em todo tempo eu posso acreditar que Ele está cuidando de tudo, nada foge do controle das suas mãos, né? Então, para mim, o Senhor, Ele é a minha segurança. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Pai, né? Exato. Ótimo. Essa pergunta é muito interessante. Eu sempre falo porque essa pergunta de quem é, o que é Deus para você, a gente faz para todos os convidados, todos aqueles que vêm compartilhar uma história aqui. E essa resposta, ela nunca é a mesma. E agora, mais uma vez, ela foi diferente. Mais um o que qualidade. é Deus para você. Isso, segurança, né? Poli, em que momento da sua vida a ansiedade começou a tomar espaço? Então, desde muito pequena, desde criança, a ansiedade, ela tentava me controlar, né? E por vezes ela conseguiu. Sim. E aqui até, como vocês comentaram anteriormente, existe uma diferença entre uma ansiedade emocional e uma ansiedade de transtorno. Então, quem sofre com essa questão do transtorno não é explicável, sabe? Quando a gente sente, a gente já tá a ponto ali, né, de explodir. Quando percebe, já tá em estágio avançado, digamos assim. Eu fui uma criança muito ansiosa, muito preocupada. Eu me frustrava muito, né? Como vocês também citaram, eu ficava numa expectativa: eu não posso errar, eu preciso ser perfeita. Eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Então, quando acontecia qualquer coisa que saía do meu controle ou que não era a resposta que eu esperava receber, a ansiedade, ela acabava aflorando, né? Sim. O transtorno mesmo. E a minha mãe, né, que é maravilhosa, ela sempre me ajudou nisso, sabe? Do jeito dela ali, ela levava a psicóloga. Também já precisei tomar medicação controlada. Mas ainda assim, sempre existe um vazio dentro de mim, né? Mesmo com os remédios e com a medicina que o Senhor que habilitou, né, os médicos a isso, e o Senhor usa, né, dos médicos para nos ajudar nesse processo. O Senhor que dá sabedoria, né? Com certeza, nesse processo de cura. Da mesma forma, eu também precisava dele, porque existia um vazio muito grande no meu coração. Os meus pais, eles acabaram se separando, então eu também, por vezes, me frustrava, assim, que eu queria que tivessem, né, os dois juntos, ou que o meu pai ia vir me buscar e às vezes ele não aparecia. Coisas que fazem parte da nossa história, né? Colocava a expectativa nas pessoas, Sim. né? Por mais que fosse pai ou mãe, mas... né, Exatamente. acabava sendo frustrado. E como eu era muito pequenininha quando isso aconteceu, então foi assim um longo processo para mim compreender. E aí na sequência muitas coisas foram acontecendo. Eu cheguei na fase da adolescência e ainda assim com aquele vazio, sabe? E na adolescência vocês sabem que as emoções elas ficam ainda, né, maiores, Mais afloradas. E aí eu queria ser uma aluna exemplar, eu queria fazer tudo certo, eu queria que os meus amigos gostassem de mim, eu queria ter mais amigos. E aí eu fazia tudo pra agradar todas as pessoas que estavam em volta. Olha só, que ponto chegou, né? Tudo, sabe? O que não vou falar isso porque o fulano não gosta, não vou fazer isso tal porque o ciclano não gosta. Então eu fazia tudo pra agradar as outras pessoas. E eu fui sumindo. Eu fui desaparecendo no meio disso, né? Não existia mais pole ali, existia só aquela vontade de fazer o que os outros queriam que eu fizesse. Aquela vontade inconsciente de ser notada. Olha eu aqui, né? Isso aí. Ele ficava como uma bolinha de ping-pong, pingando aqui e ali pra tentar... E a nossa identidade, ela acaba sendo alterada, né? Exatamente. Devido a essa busca incessante. O medo da rejeição que estava no meu coração era tão grande que todas as coisas que levassem a isso, né, falavam mais alto e eu precisava... Não, isso não pode acontecer, né? Eu preciso... que nem você disse, eu preciso ser notada. Eu quero ser amada. Me encaixar, né? Eu preciso ser amada, eu quero ser amada, eu quero me sentir amada. Sim. Porque eu não conhecia, né, ao Senhor.
Com que idade seus pais se separaram? Com 5 anos. 5 anos, exato. Tu vê, e assim como a Tami comentou, isso implica diretamente na identidade das pessoas. Não foi o seu caso, obviamente, mas a gente tem visto hoje no mundo várias atrocidades que acontecem. Pessoas que invadem, às vezes, colégios de crianças e cometem atrocidades. Isso é uma necessidade de ser notado, de ser visto, por mais que seja por algo ruim, mas é uma necessidade que há dentro do inconsciente das pessoas, que elas devem sim aparecer de alguma forma. Elas vão aparecer no noticiário, vão aparecer numa notícia mundial, enfim, nacional. Por mais que seja de uma maneira completamente extrema, mirabolante, algo totalmente ruim e errado, né? Mas isso a gente está falando de uma maneira coletiva. Mas dentro de cada um do coração também há esse desejo de ser notado. E a gente tem visto isso muito na juventude hoje, por exemplo, né? Que acabam buscando maneiras de chamar a atenção, até mesmo dos seus pais, dentro de casa, pois não tem a atenção que precisam. E essa ansiedade, esse desejo de ser notado, de ser enxergado, acaba tomando um rumo que acontece o que está acontecendo nos dias de hoje, né, Poli? Exato. Sim, eu confesso pra vocês que, mesmo que não seja algo assim grandioso, eu também fiz coisas pra tentar me encaixar. As roupas que eu usava não eram roupas adequadas, por exemplo. Sim. Queria ser notada, queria aparecer. Não conseguia sair de casa sem passar, né, maquiagem. Tinha que ir pra escola sempre. Tinha que estar com a roupa assim que fosse agradar, no caso, que fosse se encaixar no meio dos E não há nada colegas. de ruim nisso, né? De passar uma maquiagem, por exemplo. Tá tudo bem. A questão é qual é a essência, o porquê você está fazendo isso. Para você se sentir melhor, para você se sentir com uma autoestima mais elevada, ou então para você ser notado em meio aos outros, né? Exatamente. Há uma grande diferença. Eu não conseguia aceitar quem eu era de verdade. E eu precisava dessa máscara, eu precisava me esconder atrás disso. Me esconder atrás do meu jeito de vestir, me esconder atrás, né, ali da maquiagem e muitas outras coisas, né? Eu fiz coisas que eu me arrependo, né? Fiz coisas erradas, porque quando a gente quer agradar alguém, a gente não consegue dizer não. Certo. E aí, vamos em tal lugar, Poli? Eu sabia que, no fundo do meu coração, a minha mãe, como eu falei, ela é maravilhosa. E ela me ensinou o que era certo e o que era errado. Não, né? Não vai em tal lugar. Tipo, em uma festa que vai ter coisas que não pode, enfim. E mesmo assim, às vezes as pessoas convidavam e eu, não, mas eu não posso dizer não. Eu sei que é errado, mas eu não posso. E aí eu dizia, não, vamos, sim, que tá bom. ponto chega, né? Sim, ou até, né, eu sei, eu me arrependo, né, por vezes eu menti pra minha mãe, lá na adolescência, né, pra fazer essas coisas erradas, pra ir em tal lugar, enfim, porque eu queria ser aceita. Eu não podia, assim, os únicos amigos que eu tinha, daí se eu falasse não, meu Deus, né, eu ia viver como? Você queria fazer parte. Isso, né? aí, mesmo que no fundo do meu coração eu sabia, isso é errado, né? Eu não devia estar mentindo, eu não devia estar agindo dessa forma, mas eu dizia que sim, porque eu não conseguia dizer não. Entendi. Então agora eu já vou colocar a nossa terceira pergunta, Poli, porque eu quero que você entre um pouquinho mais profundo agora, tá? Em toda essa nossa tese. O que fez você acreditar que era possível viver em uma nova realidade? Então, quando eu tinha 14 anos, a minha avó querida, ela veio morar para Francisco Beltrão, porque ela era de outra cidade. E eu tava já ali nos 14 anos, depois de tanto, desse acúmulo de coisas, como eu falei, eu tava sumindo, né? E aí, além da ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizada, eu tava num quadro depressivo. Por conta de tudo, né? E eu não conseguia mais ver alegria em nada, não conseguia. E eu sempre falo assim que Jesus trouxe alegria na minha vida, que não existia. Glória a Deus. Eu não conseguia ver alegria em nada, eu não tinha mais ânimo pra nada, eu não queria mais fazer nada, eu queria de verdade morrer. Inclusive, né, uma vez eu já tentei, tomei medicações, tomei um monte de remédio de um vidrinho lá. Mas, graças a Deus, porque o Senhor cuida da gente, né? Era um remédio que era mais natural
Então a quantidade que eu tomei não foi o suficiente para causar algum dano severo, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Sim. Eu também, né, me cortava. Eles falam assim, adolescente tá fazendo... querendo fazer para se aparecer, no sentido assim, tá chamando atenção. Isso aí não é nada, nem tem nada, não sofre com nada. Mas o meu pensamento era, não quero mais dor, não quero mais sentir dor na minha cabeça. Os meus pensamentos doíam, as minhas emoções doíam. Certo. E eu queria que aquela dor se manifestasse de forma física, para a dor interior passar. Certo. E por isso que eu fazia isso. Olha só, que importante. Fazia, importante né? falar isso, né? Sim, eu fazia, eu me cortava ali, eu me trancava no quarto. Eu lembro que a minha irmã e a minha mãe, nesse tempo, assim, elas tentavam se aproximar de mim e eu ficava rude, sabe? Muito brava, enfim. E aí, nesse momento que a minha avó veio morar conosco, a minha avó, ela conhecia Jesus, sim, né? Eu digo era porque que ela conhecia, porque hoje ela não está mais entre nós. Sim. Mas eu tenho certeza que o lugar onde ela está é bem melhor. Mas ela conhecia Jesus e um dia eu estava num momento de crise, chorando muito, 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 muito. Só estava eu e ela em casa. E ela entrou no meu quarto e falou assim: filha, você tá chorando porque você tá sentindo um vazio, né? E eu, meu Deus, como é que ela sabe? Como é que ela sabe que tá faltando alguma coisa, né? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo, é o lugar dele. Você precisa, é ele que tem que preencher esse lugar. E aí ela falou, saiu do quarto. Ela não deixou nem eu responder ela, né? Só deu tapa e saiu. Isso aí. O tapa espiritual. E aí eu fiquei pensando naquilo ainda ali, né? Chorando, e eu me ajoelhei e eu falei assim, no meu ponto de vista, eu estava daquele jeito porque eu não tinha algo pra fazer, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, então se você existe mesmo, se é isso que me falta, então eu quero trabalho. Eu quero um trabalho, eu preciso trabalhar. Me arruma um serviço, né? Ocupar a mente. Isso, porque não... Ocupar a mente. Porque o que as pessoas falam pra você? Você tá assim porque você não tem nada pra fazer. Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso. Mas esse é o ditado. Era esse o pensamento que eu tinha também, né? Uhum. Não, então eu tô assim porque eu preciso de um trabalho, eu preciso fazer alguma coisa, né? Enfim, uma semana depois eu fui chamada. Eu consegui um trabalho, né? O Senhor provou ali, então, que ele existia mesmo pra mim. Glória a Deus. E o lugar onde eu fui trabalhar, né, na escola, porque eu já estudava para ser professora, fui fazer estágio na escola que eu trabalho até hoje, né? E eu fui como professora de apoio, né, uma auxiliar de outra prof. E a outra prof era minha melhor amiga, que hoje é minha melhor amiga, né? Mas isso. Já esteve ela aqui tá aqui falando, também. você é incrível, eu amo você, tá deixando mensagem. Ela já esteve aqui, já dando sua... E aí a Rô, nesse processo, foi muito importante, porque ela conhecia Jesus. E o Senhor foi muito pontual, o Senhor foi muito específico. Porque, às vezes, gente, não é porque você tá trabalhando que a ansiedade não vai aparecer. Sim. Não é porque você tá na escola que a ansiedade não vai aparecer. Então, eu lá na escola, às vezes... chorava, às vezes me emocionava. E hoje em dia ela até brinca comigo, né? Com isso, Polly, eu tinha que atender você e deixar as crianças. E eu, sim, é verdade. A criança maior, mas não é uma criancice, obviamente, sim, né? É um desejo de é que hoje uma a gente... necessidade, né? Isso aí, exatamente. Mas aí, conversando, ela conversava muito comigo, assim. Aí ela falava, mas por que você tá sentindo isso e tal? E, de verdade, não foi a primeira coisa que ela falou pra mim. Ela não chegou assim... Pá, você precisa de Jesus, vai pra igreja. Não, ela não disse isso pra mim. Na verdade, de verdade, ela foi assim, pelas beiradinhas, sabe? Uhum. Ela conversava comigo, ela falava, não, mas né, Deus ajuda a gente nisso e tal. E ela foi falando, mas é ruim quando a gente tá num lugar que a gente não se sente bem e tal. E ela ia conversando comigo. E a gente foi virando amigas, a gente foi criando essa amizade. Eu comecei a trabalhar em janeiro, né? Vamos dizer assim. Foi em maio só, depois dela conversar comigo assim, que eu percebi que existia algo nela que eu precisava também. E aí eu perguntei, Rô, eu queria ir na igreja que você vai. Eu queria viver isso que você vive, né? Conhecer o teu Deus, conhecer o que é isso, porque eu não vejo você falar
você manifestar, assim, as coisas que eu, né, tô vivendo, assim. E aí ela disse assim, vamos, pô, e tal, né? Fingiu naturalidade, que nem era isso que ela queria, né? Ela, na verdade, fez que nem o Ronaldinho Gaúcho, bateu colocadinho, né? Isso aí. E, enfim. E aí eu fui, né? Fui numa célula que acontecia na casa dela. E desde então, nesse dia, não vou mentir pra vocês, não foi o dia que eu tive o encontro com Jesus. Mas eu me senti bem naquele lugar. Eu me senti acolhida, eu me senti amada, né? Sim. E era uma coisa que a ansiedade me fazia buscar. Quero me sentir amada, quero, né, tal. Depois do terceiro culto, assim, da igreja, foi que eu tive uma experiência com o Senhor. E naquele dia, depois dessa experiência, assim, a experiência que eu falo assim, eu fui tocada pelo Senhor. Eu senti que Ele estava ali, eu senti que Ele era real, eu senti que Ele me amava. Eu me senti filha pela primeira vez. Glória a Deus. Porque, sendo sincera pra vocês, assim, o meu pai, por exemplo, ele nunca me chamou de filha. Só quando ele tava quase morrendo. Então, ele nunca tinha falado filha pra mim. E vocês sabem, assim, a minha mãe, como eu falei, ela é maravilhosa em tudo. Ela sempre filha, né? Sempre disse que me amava. Mas eu tinha uma necessidade da presença de um pai. Mesmo que eu conversasse com meu pai e que eu amasse ele, eu queria, assim, que ele demonstrasse mais, né? A expectativa que a gente cria nas pessoas. Isso. E aí o Senhor veio como esse pai diferente, como esse pai que cuida, com esse filho, assim, que eu senti, eu falei, meu Deus, eu tenho um pai de verdade, um pai que não se compara a nenhum pai dessa terra, que não se compara. E aí, depois desse dia, começou meu processo de cura, que perdura até hoje, né? Glória a Deus. Nesse dia, assim, eu percebi que existia coisas que precisavam mudar em mim, coisas que eu fazia que precisavam ser alteradas, né? Mas assim, o Senhor não é o gênio da lâmpada, que chega aí, pronto, agora eu vou tirar tudo de ruim. Tchau. Não. Processo. Exatamente. Como é que Ele vai fazer você esquecer tudo que você já viveu? Na verdade, Ele vai usar tudo que você já viveu para ajudar as outras pessoas. É bíblico, sirva de testemunha. Vai ancorar você, né? Ele usa como âncora. Aonde, até na palavra fala, aonde você acha que você é fraco, é ali que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. E é ali onde você vai ser mais forte. Exato. E aí, enfim, estou, né, no processo. Por que eu digo que eu estou no processo? Porque quando a gente acha que a gente já curou tudo, já tá errado. Sim. Até Jesus voltar, todos nós temos muita coisa ainda para trabalhar dentro de nós. Caminhada, com certeza. Uma caminhada e uma decisão diária, né, Poli? Eu diria assim que... É isso aí. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, de seguir os passos, de buscar errar cada vez menos, por mais que somos errantes, né? Então é um processo mesmo. É uma constância, né, que você precisa. Mas nesse sentido, o Senhor, ele é, né, tão carinhoso comigo, ele é tão querido. Ele, de verdade, ele é muito querido. Porque ele vem e ele fala assim comigo, do jeito que eu vejo ele falar comigo, né, que eu ouço. Eu levo de exemplo, né, como é a caminhada do meu marido, porque ele diz assim, Deus falou isso e isso pra mim, assim, assim, assim. E eu, que coisa, né, porque se o Senhor fosse falar a mesma coisa pra mim, ele ia falar de outro jeito. E é assim, né, a gente tem essa vida diferente, todos nós como filhos de Deus, né, ele fala conosco da forma que a gente vai entender melhor. Aí ele vem pra mim, no começo ali, tá, tô preocupada com alguma coisa. Filha, por que você tá preocupada? Eu não falei isso pra você? Sabe, ele é bem assim comigo. Eu não falei isso pra você? Eu não te expliquei isso? Tá. Vem um pensamento ruim. Eu tinha muita dificuldade com os pensamentos. Porque quem tem ansiedade generalizada não consegue controlar os pensamentos. E de verdade, eu achava que eu nunca ia conseguir. Certo. Então, no começo eu ficava, Senhor, Jesus, meus pensamentos são cativos a Ti, né? Eu ficava ali declarando, os meus pensamentos são Teus. Eu rejeito esses pensamentos ruins, eu não quero esses pensamentos ruins. Eu ficava rejeitando, porque eu achava que aquele pensamento era meu.
de verdade, um exemplo que eu vou dar pra vocês. Esses dias, né, o meu pai, quando ele faleceu, a ansiedade, ela aumentou, né, tomou uma proporção maior. E aí, a gente vai, Senhor, né, me ajuda nisso, enfim, e o Senhor ajudando. E aí, quando ela tá nesse momento de aflorar, a gente tem pensamentos que podem ser muito ruins. Por exemplo, eu imaginava assim, que o meu filho tava brincando, ele ia cair, ia bater cabeça, ia abrir a cabeça ali no meio da sala e eu ia ter que ir pro hospital. Entende? Coisas extremamente aumentadas. E aí eu, não, Senhor, isso não é verdade. Né? Senhor, eu sei que isso não é verdade, que o Senhor tá cuidando do Elias, o Senhor cuida de mim, o Senhor tá cuidando do Elias. Eu rejeito isso, eu não quero pensar isso. É um processo que você passa, que você precisa ficar relembrando a si mesma, né? Falando pra ansiedade, não, ei, querida, você não manda aqui, né? Quem manda nos meus pensamentos, quem me ajuda, quem tá ali me conduzindo, exatamente. É o Senhor, é o Espírito Santo, é Ele que tá comigo. Eu não vou pensar isso. Repreende todo pensamento ruim, né? É isso aí. Eu vejo assim que esse pensamento, que nem você falou do Elias, né, o seu filho, acontece com muitos pais. E eu confesso também que já passei por isso. Tive já várias vezes pensamentos ruins que, nossa, ia acontecer, poderia acontecer alguma coisa e tal, e enfim, era algo que ocupava a cabeça de uma maneira muito ruim. E aquilo bate, como você falou, é difícil de você vencer se você não encontrar o caminho certo, né? Não ocupar a cabeça com aquilo que é bom, não declarar para o Senhor que o que a gente pensa de fato é dele, tem que ser dele, né? Sim. E isso pode sim acontecer com muitos pais. Poli, dando sequência, nós queremos aqui no programa Voz e Atos, a gente sempre traz essa mensagem e nós gostamos de impulsionar as pessoas, de dar uma luz para aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Foram várias coisas que a gente falou e às vezes algumas coisas servem para outras servem para outros se encaixam quase em tudo, se não em tudo, mas enfim. Se tem alguém nos ouvindo hoje e estiver vivendo aquilo que você já viveu, o que você gostaria de falar e deixar para essa pessoa que passa por isso nos dias de hoje? Que o alívio que ela busca só existe em um lugar, que é na presença do Senhor. Glória a Deus. Não tem nada assim que seja mais claro para mim dizer para vocês em relação a uma pessoa que, né, como eu, que viveu nesse transtorno de ansiedade generalizado, que é quando você chega, você tá a ponto de desabar, você tá a ponto de explodir e você fala: Pai, me ajuda. Pai, eu sei que você tá me ouvindo, eu sei que você tá aqui. Jesus, eu sei que você tá aqui, você me conhece. Você estava comigo desde que eu nasci. Você é o único que me entende de verdade, para quem eu vou dizer e que vai me ouvir e que vai entender, porque sente as emoções que eu sinto, que consegue ver o que eu tô sentindo por dentro, que consegue entender a minha cabeça, porque a minha cabeça tem 1000 pensamentos a todo minuto. Sim. O Senhor é o único, então, por favor, me ajuda, me ajuda. E aquela pressão vai passando, aquela sensação de peso vai diminuindo, porque Ele vai trazendo luz, Ele vai trazendo clareza nas tuas emoções, Ele vai trazendo assim, é como se, um exemplo mais, né, didático, assim, mais dinâmico. Pensa na tua cabeça com um monte de fogos de artifício, assim. Sim. Todos... Aí vem algazarra, né? Isso aí. Tribulação. Aí vem o Senhor e organiza. Deus, ele faz exatamente isso na minha mente, pelo menos. Joga água no foguete. Não exatamente. Ele acalma ali a situação. Eu situação. já ia falar assim, separa as cores, o rosa pra cá, o azul pra lá. Tipo assim, ele faz o quê? Ele silencia a maioria deles e começa a pegar um por um. Você tá pensando isso? Por causa disso? Porque aconteceu isso? Calma, respira, né? Tá, pega outro. Esse foguete tá explodindo por causa disso, por causa disso. Olha só. Calma, respira. Então, ele reorganiza. Ele me ajuda a organizar os meus pensamentos e as minhas emoções. Ele é como se fosse meu psicólogo, né? Mas, claro,
Não tô dizendo que vocês não precisam, né, buscar ajuda psicológica, até porque eu busquei também, fiz terapia, né, enfim. Tô dizendo como Jesus me ajuda nesse sentido. Então, se tem alguém me ouvindo que passa por isso, acredite. Tem alívio para o que você sente. Tem alívio, existe paz na presença de Deus. Amém. A palavra que fala que o Senhor excede, a paz do Senhor, né, excede todo entendimento humano, é exatamente isso. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga compreender, Ele vem com tranquilidade sobre a tua vida. Ele traz alívio, Ele tira o peso que você sente. Amém. Porque você confia que nada foge do controle, nada vai sair das mãos dele. Amém. Glória a Deus. E nós temos uma música, né? Eu quero que você conte pra nós a história dessa música. E se você puder... Isso, importante falar sobre a história. Dar uma palhinha pra nós, eu acho que as pessoas iam amar ouvir. Então, a música eu escrevi nesse processo de cura mesmo, mas já fazem 2 anos que eu escrevi ela. E sempre que eu tô, né, nervosa ou ansiosa, o Senhor me lembra desse dia. É um dia que eu estava muito nervosa, muito preocupada e parecia que eu não ia conseguir, né, controlar. E aí eu comecei a orar e falar: Jesus, né? Jesus, me ajuda, por favor, eu sei que você tá aqui e tal. Fala comigo, por favor. Fala comigo. E aí eu fui fazer o quê? Fui ouvir Deus através da palavra, né? Uhum. Aí eu abri a minha Bíblia e fui folheando assim, sabe? Nunca, não vou dizer que nunca, mas às vezes a gente tem aquelas teoria crente, né? Que vai abrir a Bíblia, pá, ali tá a resposta. Não. Eu abri... Até me tem essa teoria. Eu abri ali a Bíblia e fui passando, desde o começo, folha por folha. E aí eu cheguei em Êxodo, onde Moisés, né, teve um encontro ali com Deus, na sarça ardente. E ele estava preocupado. O que ele ia dizer? O Senhor estava enviando ele para viver algo novo, assim como estava acontecendo comigo naquele dia. Sim. Eu ia viver algo novo. Só que ele estava preocupado. Moisés estava preocupado. Ele falou assim: o que eu vou dizer para eles? Como que eu vou ser o libertador? O que eu vou dizer para eles? Quem sou eu, né? Eu não sei falar direito, ele dizia. E aí o Senhor disse assim: você vai dizer que fui eu que mandei você. Você vai dizer que o eu sou enviou você. Esse é o termo e esse é o nome que o Senhor usa para ele mesmo. Porque eu sou. Porque ele é. Ele é até hoje. Ele simplesmente é. É né? isso. E aí eu fiquei... o eu sou tá cuidando de mim. O Todo-Poderoso, o Senhor. E aí eu comecei a escrever o que eu tava sentindo naquele momento. E aí surgiu uma música, né? Enfim. E é isso, vamos cantar pro pessoal ouvir? Isso, pode vamos ser. ver uma palhinha da música. E você veja, uma canção que trouxe o alívio. E como você falou, a sua fraqueza também traria... pode trazer, né, o alívio para outras pessoas. Sim. A sua fraqueza se torna também o fortalecimento que outras pessoas precisam. Então isso é maravilhoso e Deus proporciona isso através da misericórdia, né? E que as pessoas não desistam, né, Eloy? Que as pessoas simplesmente busquem ajuda, tanto médica, né? Tanto quanto em um Deus maravilhoso que pode tantas coisas. Com certeza. O médico dos médicos, né? Exatamente. Então vamos lá, fica à vontade, Poli. Você pensou que estava só, dizia: onde está meu Deus? Tentando agradar aos homens do seu Pai, foi se afastar. A ansiedade o dominou.
Eu sou aquele que sou. Maravilhosa! Que bênção, que Parabéns, bênção. Poli. Obrigada. Que Deus continue te usando grandemente. Eu sei que Ele já usou, Ele está usando, Ele vai usar mais ainda. Eu tenho certeza que a tua voz vai ecoar ainda em muitos lugares, em nome de Jesus. E que mais músicas ainda virão, para a glória e honra do Senhor Jesus. Em nome de Maravilha. Jesus. Amém, amém. Poli, somos gratos pela tua vida, pela tua entrega, pelo teu sim de vir até aqui no programa Voz e Atos, compartilhar a sua história, que com certeza tocou a vida de alguém que está nos escutando. Muitas pessoas se identificam com isso, eu tenho certeza. E vai ficar gravado esse programa, a gente vai expandir ele para que a gente possa também enviar essa mensagem para pessoas que precisam ouvir. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém, obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Nós que agradecemos pela tua vida, pela tua presença, Obrigada. tá bom? E a honra e glória seja do Senhor mesmo. Amém, amém. Que as pessoas não desistam, né, Poli? Não Sim. desistam, que existe um Deus que pode tantas coisas, mas a gente precisa abrir a porta quando Ele bate, É verdade. né? Amém. Deus abençoe. É sobre isso. Amém. Você está ouvindo Voz e Atos, com Eloy Bortolini Júnior e Tami Oldoni. Voltamos com o programa Voz e Atos, depois de um testemunho maravilhoso. Mandando um abraço aqui para você que está nos acompanhando. Quero registrar a presença da Elisângela Mengues Galvão. Um abraço, que Deus abençoe. A Rosemar também de Bonabiazus, Rosemar de Bonabiazus, que está conosco. A Rosângela Zatti, o Luiz Galvão, grande parceiro, o esposo da Poli, que estava aqui compartilhando conosco o seu testemunho. A Maiara Wingert também está por aqui nos acompanhando. O Júnior Arandi dizendo linda canção. Que Deus continue abençoando. O Eloy Bortolini também, que está nos acompanhando direto do Café com Propósito, lá da Igreja Verdade. E você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Queremos deixar registrada a sua presença e a sua participação. Agora é tempo de agir, porque fé não é só palavra, é escolha, é passo, é decisão. Atos do dia. Que a nossa voz leve você a atos de fé, esperança e coragem. E chegamos no momento de ação do Voz e Atos, o Atos do dia. E hoje eu não quero te pedir apenas para você pensar na ansiedade, não. Eu quero te convidar a observar que ela tem feito, o que ela tem feito com as suas escolhas. É sobre isso. A primeira ação é para que você identifique qual o pensamento mais está se repetindo aí dentro da sua cabeça. O que você costuma evitar por medo. O que o medo tem causado na sua vida. Identificar também o que você está tentando controlar. Identificar qual a situação está roubando a sua atenção. Identificar é a primeira ação. Com certeza uma ação de suma importância. Identificar qual pensamento mais está se repetindo. O que você está acostumando evitar por medo. O que você está tentando controlar e qual a situação está roubando a sua atenção. E a segunda ação é interromper este ciclo. Primeiro, identificar e depois interromper. Percebeu o pensamento? Não precisa obedecer imediatamente. Antes de responder, pare. Antes de tomar uma decisão, observe. E antes de imaginar o pior, procure os fatos. E talvez esse seja, né, Eloy, o nosso maior ato do dia. Perceber que nem todo pensamento precisa virar uma decisão. Com certeza, e nem todo medo precisa Exatamente. determinar um caminho, né? Isso. E C? Será que todos os IC merecem realmente alguma resposta? Hoje que você experimente trocar a pergunta e se der errado por o que eu posso fazer com a sabedoria diante do que realmente está acontecendo. E aquilo que você está vivendo ultrapassa aquilo que consegue administrar sozinho? Eu quero que você procure ajuda.
conversar com alguém da sua confiança e buscar algum acompanhamento profissional. Também pode ser uma atitude de coragem. É isso, porque cuidar da mente também é responsabilidade. E talvez hoje Deus não esteja pedindo que você resolva a sua vida inteira. Talvez pode ser um simples começo. Claro. Iniciar, né, Eloy? Isso mesmo que eu ia falar. Talvez ele esteja apenas te ensinando. Como a Poli falou, é o processo, né? Então, esse é o seu atos do dia. Identificar o problema, identificar o pensamento e aí tomar a decisão de interromper o ciclo. E o Senhor, com certeza, vai te ajudar com isso. Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão. Senhor, nós agradecemos por tua maravilhosidade, pelo teu mover que é a todo momento. Pai, nós colocamos diante de ti as nossas vidas, toda a ansiedade, todo o medo, toda a depressão, toda a insegurança. Que tu venha ser, Senhor, o nosso abrigo e o nosso refúgio. Papai, nós colocamos diante de ti tudo que nós temos, também de bom. Queremos consagrar a ti as nossas vidas. Acompanhe cada família que está conosco no dia de hoje e que nesse final de semana e nessa semana que há de vir, os ciclos de ansiedade sejam interrompidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a voz de Deus te conduza a atos de fé e até sábado que vem. Siga-nos no Instagram, @Voz e Atos. Acompanhe tudo que a gente tem lá para compartilhar com você que nos acompanha, você que está junto conosco. Queremos deixar aqui para nós encerrarmos e eu já te convido para o sábado que vem. Teremos mais testemunho, teremos mais um tema muito legal e importante que nós iremos divulgar na sequência. Ficamos agora com a canção Fiel é Deus, de Isaías Saad. Essa aqui também é uma indicação de uma ouvinte do programa Voz e Atos, Ali Cunha Prolo, nossa Alessandra, que é a nossa comadre, e uma pessoa que foi muito importante na nossa caminhada de conhecer Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. O nosso encontro está marcado no sábado que vem às 7 horas da manhã. Um abraço e que Deus abençoe.